galera, eu sou a Amanda do grupo TMJ e hoje estamos aqui para mais um quadro no nosso podcast Experimentando Deus com o Padre Silvio. Alô! Esse quadro funciona da seguinte maneira: o nosso convidado, que hoje é o Padre Silvio, vai trazer um objeto do qual eu não sei o que é e vai nos contar um pouquinho dessa experiência para a gente experimentar junto com ele, saber um pouco mais sobre esse objeto e sobre a história. Tan, tan, tan. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Então vamos lá, cadê a caixinha? Aqui está! Uau! Né? E você pode dizer, o texto é normal, uma coisinha pequenininha. Não, não, não. Ele tem uma importância muitíssimo grande na minha vida. Por quê? Eu comecei a rezar texto muito pequenininho. E eu falava para minha mãe que eu acho que sou uma criança normal. Né? Eu acho que eu nunca fui normal. É raro você ver criança, né, no terço. No terço, E não sim. digo o terço, não. Né? Eu rezava o rosário todos os dias. Era uma coisa meio, sei lá. Eu sempre gostei muito de estudar, tudo, fiz piano. E as horas que eu tinha era terção na veia. E eu me lembro que eu ia na igreja, nos Salesianos em Cruzeiro, e eu ficava diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que é no centro do presbitério, né? Hoje ela está num nicho separado. Mas aquela coisa de criança, eu já partilhei isso com muitas pessoas e as pessoas até diziam, olha, padre, eu tinha a mesma impressão. Acho que como eu fixava muitos olhos na imagem, uma imagem grande, era maior que eu na época. Aliás, eu não cresci, mas cresci um pouquinho. Mas ainda é grande. Eu olhava para aquela imagem e eu sentia que o tempo todo ela se mexia, né? Como se ela estivesse reagindo à minha oração. E o meu jeito de rezar era engraçado, porque eu pedia para o padre, eu ficava na igreja já com as luzes bem apagadas, sentava no presbitério entre o altar e onde ficava a imagem, no chão, e ficava rezando para a imagem, né? Era um texto predileto meu entre os outros que eu rezava. Então o texto ele sempre me acompanhou, e aí depois disso eu fui conhecendo a importância, o valor, fui conhecendo a força que é esta corrente de oração, né? Sim. A história, a beleza, né? O texto é uma oração extremamente popular, né? E é bonito perceber que você o tempo todo recorre àquela que para nós cristãos católicos é uma referência imensa, né? É aquela que melhor soube contemplar o mistério de Jesus Cristo e tão perto dele nos ajuda o tempo todo, né? Caná, eu acho que é o exemplo clássico disso. Faltou o vinho. Quem é que intervém? Ela, né? Ela recorre, ela percebe. Então, em cada Ave Maria que eu vou rezando, eu vou trazendo isso, né? O sofrimento de um povo, o sofrimento da minha vida, o sofrimento de pessoas que me pedem oração, o momento histórico que vivemos, enfim. E vamos ali, né? Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, roga por nós, roga por nós, né? Com certeza ela se antecipa muito, né? Sempre gostei de aparições de Nossa Senhora, eu gosto dessa história de Nossa Senhora, eu gosto de ler sobre Mariologia. Então, falar do Santo Terço, né? E rezar o Santo Terço é algo que eu poderia dizer, eu não sei ficar sem. Né? Hoje tem muitos terços, né? O pessoal fala, tem terço de São José, terço da Divina Misericórdia, terço do Bizantino, terço das Rosas, terço dos defuntos, tá ótimo. Mas eu falo assim, é o terço mariano, né? Aquele que por primeiro nos abraça. Os demais são as nossas devoções, né? E são belíssimos, o resto terço da Misericórdia também, claro, não se discute. Mas é esse momento meu mariano. E quando posso, lá no meu quarto, né, tem imagenzinha de Nossa Senhora, eu gosto das Nossa Senhora circulando a minha área. Nossa ali, Senhora né? é tudo. Circula aí, né? Auxiliadora, grande mãe, mas eu tenho uma devoção imensa à Nossa Senhora Aparecida, imensa, imensa, ela me emociona, né? Eu vou à Aparecida, eu gosto de ver o Romeiro, eu gosto de ver a emoção do povo chegando em Aparecida, enfim, Romaria, né? Acho que é uma música que retrata a nossa vida. Nossa Senhora de Fátima, aquela coisa das luzes, aquele negócio é doido, né? Enfim. Aquela coisa de mãe, né? E Deus me deu a grande alegria, acho que se a gente pudesse dizer assim, de sonhos, né? Eu presidi uma missa em Fátima, no lugar da aparição. Eu presidi uma missa dentro da gruta da aparição de Lourdes. Incrível. Quer dizer, você vai nos lugares onde historicamente ela deu um ele, né? Então ela falou, minha mãezinha, olha para esse menino, esse pobre padre que está aqui, esse Romeiro, esse jegue que está aqui, porque eu quero chegar um dia lá no céu, né? Então o terço para mim é algo valiosíssimo, é algo importante. Eu tenho um terço no meu criado, eu tenho um terço na minha mesa de trabalho, eu tenho um terço no meu bolso, eu tenho um terço no dedo. Por quê? Deu intervalo, Ave Maria na veia para a gente, né, circular lá. E é muito bom mesmo. Então acho que nesse sentido, eu diria, né, o símbolo da minha vida, o que marca a minha vida, o que me faz encontrar-me com Deus, é um instrumental que eu posso trazer. Acho bonito, você tem um instrumento na mão, né? Sim. O soldadão andava com aquela espada, o corintiano aquele brega. Aqui, ó, né? Deu, pá, bate nele que isso aqui resolve tudo, né? Isso aqui abre portas, expulsa qualquer coisa ruim,
protege a gente, né? Nossa Senhora Sim, é a certeza. grande auxiliadora, a grande intercessora nossa. Eu acho que é um símbolo muito forte e que diz muita coisa, né? Então, é um símbolo, é um objeto, mas ele tem uma representatividade forte para todo mundo, com muitos significados. E como você começou desde pequeno, mas por você ou alguém te incentivou, alguém te ensinou a rezar? O texto ele traz história, Amanda, no sentido assim, na minha casa, a minha família sempre tinha essa coisa de a gente se reunir para rezar o texto, né? Minha mãe, meu pai, Bacana. os 8 filhos, olha que beleza, né? Então era uma pequena comunidadezinha, né? Eu me lembro em períodos assim muito fortes, no Natal, a gente fazia novena diante do presépio que a minha mãe montava. E era aqueles presépios do chão, bem cheio de guerigueri, assim, né? Então a gente achava legal aquilo, era a hora do terço. Fui da Legião de Maria, que é um movimento dessa igreja, e o terço é principal, né? Então, criança, eu ia para a paróquia rezar o encontro dos legionários. Isso porque eu queria ir, não era meu pai e minha mãe forçando, até porque, né? Sempre partiu de você. Mas eu tinha isso em casa. Todo dia 24, a minha mãe ia na penteadeira dela, a penteadeira é um móvel que está no quarto dos casais. Sim. A modernidade não sabe nem o que é, então eu vou explicar por quê, porque Lá antigamente, a penteadeira, a mulher sentava assim na frente, né? Botava aquele saca, esquerda, enfim, era para isso. Então ela punha a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e uma velhinha, todo dia 24 a gente sabia que era o dia, né? E olha que coisa tão salesiana. Eu era criança, né? Claro, a gente sempre frequentou o salesiano, mas eu não tinha ainda na minha veia que um dia eu seria um padre salesiano. Sim. Então essas coisas marcam, então, olhar o texto, eu volto na minha casa. Né? Hoje eu vou em casa, eu tive lá esses dias com meu pai hoje está lá, mora sozinho, então os irmãos tudo ali perto, mas todo dia, 6 horas da tarde, pode chegar ali o Papa, ele fala para o Papa, só um minutinho, ele vai lá na sala dele, que ele transformou numa mini capela, liga lá a televisão, bota lá na TV Canção Nova, e aí entra o terço. Então eu estava lá com ele essa semana, 6 horas da tarde, vamos rezar nosso terço. Eu fazia missa com ele em casa, sozinhos ali, antes do terço, e aí legal, porque ele podia celebrar ali comigo, e já ficávamos por terço, todo dia, todo dia. E assim, né? Então, quer dizer, o terço participa da minha vida, participa da minha família, ninguém... E aí, claro, né? Minha mãe foi a primeira a me ensinar isso aqui, né? E quando criança a gente fica um pouco perdidinho na contemplação dos mistérios, mas aí, quando eu ainda não sabia de cor, era Pai Nosso da Ave Maria, Pai Nosso da Ave Maria, tá Pai Nosso da Ave Maria. Hoje não, hoje eu contemplo, ponho invocação, eu tenho um monte de santo que eu tenho que invocar e cada um tem um departamento. Né? A primeira dezena tem uns 4 ou 5, a segunda tem uns 7 ou 8. E cada santo não pode sair do lugar, porque senão eles me atrapalham, né? Tem o grupo A, o grupo B, né? Então tá, pacotinho. Tem que contemplar todo mundo. Tem os salesianos, ali. Aí tem os santos da pegada, aí tem os santos da juventude, eu emplaco, né? Aí tem os que não são santos ainda, mas que eu tenho certeza da santidade, por exemplo, Dom Helder Câmara, foi um grande bispo aqui no Brasil, o processo dele está aberto. Padre Léo, muitos conhecem, o processo dele já está aberto, e eu tive o prazer, ele teve o prazer de me conhecer. Guido Schaeffer, né? Nós já falamos bastante desse garoto aqui do Rio de Janeiro, é um jovem que eu tenho plena confiança e certeza da vocação. E tem um santinho tão bonitinho, que é daqui de São Paulo, mas a história dele também passou por São José dos Campos, Antoninho da Rocha Marmo. Ele está sepultado aqui em São Paulo, o túmulo dele é bárbaro, né? Mais que o Michael Jackson, né? Assim, né? E aí o processo de santidade dele está aberto. Então eu invoco esses menininhos, esses santos novos, Chiara Lucci e Pier Jorge Frassati, que estão em caminho da beatificação, porque são os santos do tempo de hoje, né? Como a gente tem o nosso Carlo Acutis, né? Que recentemente foi beatificado. Sim. Então acho que são santos assim que estão em alta, né? Nesse momento histórico para nós. Que bom, fico muito feliz, é uma coisa bem família, né? Sim. E que também te traz isso, quando você está nesse momento com você e com Deus. E alguém te deu esse terço? Esse terço aqui é engraçado. Mames papes. Sim, não, bom, tem terço de tudo quanto é jeito, né? Mas outro dia eu tinha um terço tão bonitinho que a cruz dele é aquela cruz que era usada pelo báculo do São João Paulo II. É um Cristo que está pregado meio caidinho na cruz. Eu acho aquela cruz linda. E aí, o tercinho estava bem velho, aquela cruz caiu numa dessas andanças e foi embora. Aí eu estou correndo atrás do Brasil, atrás de uma cruzinha dessa.
Aí passei por Cachoeira Paulista outro dia, na Canção Nova, e fui lá no departamento Davi. Falei, gente, vocês têm... Aí um dos que trabalha ali dentro, dá um minutinho que eu acho que eu tenho um terço dessa cruz. Foi lá dentro, quando ele trouxe um texto tão bonito, tá lá fica no meu criado, eu rezo de manhã com ele. É essa cruzinha, só que no lugar onde se contempla os mistérios, em cada um vem as principais catedrais do mundo. Então, na primeira é a Basílica de São Pedro, na outra é a Basílica de Nossa Senhora de Lateranense, São Paulo fala dos muros, as principais basílicas da fé. Aí eu fico assim, mais gostoso ainda, né? Que você reza com uma cervejona nervosa. Vem do terço. Aí tem aqueles textos enfeitadinhos, tem o texto de Santa Terezinha, que é cheio de florzinha, aquela coisa toda. Mas eu gosto desse aqui, vou fazer a propaganda do texto de São Bento. O de São Bento, ele é poderoso, né? Porque é uma das orações mais fortes contra as tentações. Mas é um texto emborrachadinho. Tem gostosinho, né? Porque ele trava assim, você não escorrega, não perde a Ave Maria. Tem uns que são apertadinhos, você escorrega e aí já some, perde né? A conta da Ave Maria. E eu recentemente ganhei o texto de Carla Cutz, que veio de lá da Itália, e é também desse material emborrachadinho, só que é vermelhão. Aí estou rezando com os dois, preto e vermelho, porque é da Flamengo. Né? O outro lado do Padre Silvio é Flamengo, então ele está ali, ó, na torcida ali, brincadeira. Eu acho legal esse material. O pessoal fala assim, padre, e se a gente falhar uma Ave Maria, agora tem a tradição das 1000 Ave Marias, né? Aí eu gosto de brincar com o pessoal, olha, se você rezar 998, você não vai para o céu, porque é 1000, né? Claro que Nossa Senhora não está contando, né? Não. Você errou. Chama aí. a atenção daqueles que vão rezar texto de noite, chega do trabalho cansado, toma aquele banho e deita para rezar texto. Evidentemente que não termina, né? Na terceira Ave Maria. Aí o pessoal dizia lá no interior assim, o texto que você não termina, Nossa Senhora termina para você. Ela não está aguentando mais rezar texto, né? Porque todo mundo dorme, né? Então, texto tem que ficar ali, bota lá uma imagenzinha, se puder ficar ajoelhadinho, mas pode ficar sentadinho também, pode ficar de cabeça para baixo, fica do jeito que você quiser. Pega o seu texto, ela reza direitinho, né? Mas é uma coisa legal até para vocês jovens, às vezes a gente começar a criar isso, né? Tem jovens que, puxa, eu não sei rezar texto, eu gostaria. Talvez começar suavemente, sem aquele embate, né? Uma dezena. Gente, vamos nos reunir hoje, temos jovens, vamos rezar uma dezena. Né? E essa dezena vamos trazer muito forte, ponto, bota lá uma intenção, cada um lê a sua intenção, né? É legal isso. Modos, né, da gente poder rezar, poder celebrar. Eu perguntei porque eu acho que nessa pandemia, pelo menos para nós jovens, a gente não tinha tanto esse costume e essa cultura de entender o que é, do quão forte é e realmente rezar. Então, acho que nesse momento nos trouxe muito isso. Sim. Porque a gente pode fazer juntos, distantes, assim, né, por vídeo, mas todo mundo junto. Muitos grupos estão fazendo o texto em vídeo mesmo. Você falou uma coisa interessante, muitas pessoas partilhando isso. Padre, eu não sabia rezar. Não. E aí eu entrei e tenho rezado com o povo, agora eu não fico sem rezar. Né? Então é legal isso. E criar esse costume e entender, né? É muito bom e a gente notou essa diferença, essa força que o terço tem. Então, muito bom. Eu adorei esse terço, achei diferente. Preto, nunca tinha visto. Eu gosto Tem uns que é meio de madeirinha, tem uns que é meio transparente. Tem meio de madeirinha, né? tem de da madeirinha. Misericórdia, tem aquele terço missionário, que cada desenho é uma cor e se dedica a um continente, africano, americano, europeu. Tem muitas, né? Hoje tem um terço, realmente não conhece. Tem um terço para namorados hoje, é bem legal. Ele tem uma emenda no meio. Aí você desemenda, né, ele dá 100 Ave Marias, porque vem rezando para rezar junto, o namorado com a namorada, até chegar, plim, aí eles unem, pronto, tá feito. Bonitinho, hein? Só, produção Canção Nova, depois vocês fazem o cachezinho aí para Acho que fica a dica para ter esse momento aí, ó. Não pode mais ser desculpa, ter que estar lá. Não. Muito obrigada, padre. Muito Eu gostei legal. muito de saber essa história, de um pouquinho de fé, da sua relação. Sim. E traz muita coisa, principalmente para nós, de deixar de pensar nessa cultura, de realmente refletir, ter o seu objeto de fé e o quanto é importante o terço, né? Da gente se dedicar ali um momento, nem que for uma parte, né? Rezar, e eu acho muito importante. Ele faz passear na minha história e me leva intimamente ao centro da fé, que é Jesus Cristo. Obrigado, gostei muito, muito legal. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos. Não deixem de se inscrever aqui, ativar as notificações para continuar acompanhando a gente nos nossos próximos quadros. Muito obrigada.